dia. Uma satisfação poder chegar até na sua casa nesta manhã para esse culto online aqui da Comunidade Luterana do Fundo Canoas. É uma alegria poder compartilhar contigo a palavra do Senhor, palavra essa que o Senhor já falou ao meu coração, palavra essa que quer ensinar também a ti, a mim, a cada um de nós. Deus, Ele nos saúda com a palavra das senhas diárias para esse dia 11 de outubro, palavra de Isaías, capítulo 25, versículo 9, que diz assim: Naquele dia todos dirão, Ele é o nosso Deus. Nós pusemos a nossa esperança nele e Ele nos salvou. Em quem tu tens colocado a tua esperança? Para quem tu tens clamado nas horas de necessidade? Com quem tu tens conversado sobre tuas angústias, teus dramas? Quem é o Senhor que carrega as tuas vidas? Carrega a tua vida? Espero que seja o Senhor Jesus Cristo, que não seja nenhum outro Senhor, porque tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus acaba se tornando o Senhor das nossas vidas. Meu desejo é que tu possas ter a certeza de que quando tu clamas ao Senhor, Ele te escuta, Ele te ampara, Ele te apoia, Ele atende a tua oração, atende o teu pedido. Lembrando que nós estamos aqui reunidos de maneira online, mas na comunidade, nesta hora, está acontecendo o culto presencial. O culto presencial voltou no domingo passado, e nós então estamos veiculando o culto online, no domingo de manhã, mas também acontece o culto presencial, onde a gente procura trabalhar sempre a mesma temática. O que você vai ouvir aqui no culto online vai ser também falado no culto presencial que acontece lá na comunidade. Lembrando também que todos os nossos cultos online estão disponíveis no Facebook da Comunidade Luterana do Fundo Canoas. Pode entrar lá e acompanhar todas as mensagens que nós trouxemos até aqui. Hoje nós também começamos uma nova série, a série que tem como proposta trabalhar um pouco da temática da reforma, e a série tem como título Igreja Sempre em Reforma, redescobrindo as cartas do Apocalipse. Nós queremos conversar sobre a reforma a partir das cartas do Apocalipse. Deixe-te surpreender nesta série de mensagens. Nos próximos domingos nós conversaremos então sobre esta temática. Também precisamos lembrar que este culto começa em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu te convido a termos uma palavra de oração. Senhor Deus, nós te somos gratos, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, por esse tempo precioso de podermos estar unidos por meio da tecnologia para ouvir a tua palavra, para estarmos em comunhão com os irmãos e as irmãs. Senhor, nós pedimos que tu nos abençoes e que tu nos permitas também, Senhor, experimentar o teu perdão. Perdoa-nos por todas as vezes, Senhor, em que nós depositamos a nossa confiança em outros senhores e não em Ti, que és o único e verdadeiro Senhor. Pai querido, nós queremos Te louvar, Te bendizer e Te exaltar, porque Tu és o Deus do perdão, da graça e da misericórdia. Por isso, abençoa-nos e perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados e permite-nos cultuar-Te de maneira livre, de maneira com que não tenhamos do que nos envergonhar, porque fomos perdoados e restaurados por Jesus. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. A palavra de Deus, ela nos diz que se nós confessamos os nossos pecados, Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diante disso, se tu orou com sinceridade a Deus, reconhecendo os teus pecados, reconhecendo as tuas fraquezas, as tuas fragilidades, eu quero te dizer, em nome de Jesus, que os teus pecados estão perdoados. Na sequência, nós queremos ouvir uma canção com Paulo César Baruch, uma canção muito antiga, que ele então deu uma roupagem nova e que faz parte, é um recorte, na verdade, do culto da Igreja Batista da Água Branca em São Paulo, onde o Baruch então congrega. Deixe-te surpreender, conta as muitas bênçãos. Uma canção muito antiga que você certamente conhece, pode cantar junto. Queremos acompanhar então esta canção e depois então a pregação da palavra de Deus.
Nunca vagas procelosa ação, se com desalento julgas tudo vão. Contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Contas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja contigo agora e sempre. Como eu anunciei no início do culto, nós estamos começando hoje uma nova série de pregações que tem como propósito conversar sobre a reforma. Nós estamos no mês de outubro, que nós lembramos então, na Igreja Luterana, a reforma que aconteceu no ano de 1517, quando Martim Lutero, no dia 31 de outubro, fixou aquelas teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, e ali então começou todo um movimento do qual nós somos herdeiros hoje. E uma das máximas do movimento de Lutero é igreja sempre em reforma. Igreja sempre em reforma. Por que será? Porque sempre em reforma tem a ver com o fato de que a igreja precisa constantemente dialogar com o contexto no qual ela está inserida, constantemente analisar o contexto, constantemente perceber os tempos que a gente está vivendo e tentar achar jeitos de comunicar aquilo que não muda nesse contexto. Ou seja, olhar e perceber que algumas coisas não dá para fazer como a gente fazia há 20 anos atrás, porque não surte efeito. É uma questão de repensar formas, não conteúdo. A gente precisa entender isso. Quando Lutero tinha em mente que igreja é sempre em reforma, a igreja precisa estar constantemente analisando, percebendo e vendo questões da atualidade que precisam ser trazidas e olhadas à luz do Evangelho da salvação em Jesus Cristo. Igreja sempre em reforma. Nesse sentido, é preciso a gente repensar, reavaliar, reinventar formas de apresentar aquilo que não muda, o Evangelho de Jesus.
O Evangelho de Jesus é inegociável. Os princípios do Evangelho são imexíveis. O Evangelho de Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas a maneira de apresentar isso é necessário com que a gente reveja. Por exemplo, tradicionalmente os cultos das igrejas luteranas acontecem no domingo de manhã, 9 horas. Por que nesse horário? Isso traz em si uma cultura do tempo da igreja rural. A turma levantava cedo, tratava os bichos e logo estava pronta para poder ir para o culto, para poder participar da celebração. Por isso, nesse horário. Mas isso não quer dizer que tem que ser esse horário, entende? Pode ser outro horário, pode ser num outro momento. O mundo moderno, a urbanização tem mostrado que talvez 9 horas da manhã não é o melhor horário para uma cidade grande. Então, são questões que precisam ser olhadas à luz da palavra de Deus e perceber que não é pecado, por exemplo, a gente ter um culto no domingo de noite. Não é pecado a gente ter o culto às 10h30, 11 horas da manhã, como eu já vi em algumas igrejas luteranas por aí. E a pandemia trouxe mais uma vez a necessidade da igreja se reformar na forma de trazer a palavra. Não tem a ver com mudar palavra, não é isso. Mas a pandemia trouxe em si essa necessidade da gente se reinventar. Por exemplo, a comunidade luterana do Fundo Canoas não tinha culto online, não tinha pregação da palavra online. A pandemia nos forçou a isso. E nesse sentido, a pandemia é algo muito rico, é algo muito precioso, muito valioso. E por isso nós queremos conversar sobre a necessidade de reforma que a igreja precisa, mas não queremos fazer isso a partir das nossas ideias, queremos deixar o texto bíblico nos falar a respeito desse assunto, dessa temática, e nós queremos então nos próximos domingos olhar para as cartas do Apocalipse, cartas às igrejas do Apocalipse. E nós começamos então essa série de pregações, começamos no dia de hoje falando sobre a carta à igreja de Éfeso. O texto está em Apocalipse, capítulo 2, os versículos 1 a 7, que dizem o seguinte: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O texto do Apocalipse ele é um texto que nos soa um pouco estranho às vezes, né? Quem de nós já não leu o Apocalipse e em alguns momentos até teve medo do que ali estava escrito? Mas o Apocalipse é um texto cheio de simbolismo, cheio de imagens, porque ele foi escrito num contexto de perseguição e num contexto de censura. Então, o João, quando estava na ilha de Patmos, ele teve a visão de Deus e a escreveu, e Deus fez isso de maneira tão sábia que, quando passasse pela censura, seria simplesmente a carta despachada porque ninguém ia entender o que estava ali. Agora, se falasse qualquer coisa de maneira clara contra o Império Romano, contra o imperador, contra César, contra, enfim, a idolatria daquele tempo, que era imposta também aos cristãos e a qual os cristãos diziam nós não aceitamos, daria problema. Por isso,
a carta ao Apocalipse traz uma série de simbolismos. E começamos então esta carta, conversando sobre essa carta, sobre as 7 estrelas e 7 candelabros. Querem significar as 7 igrejas para as quais essas cartas foram escritas. As cidades para as quais as cartas do Apocalipse foram escritas eram cidades florescentes, cidades importantes daquele tempo. Eram 7 luzeiros, eram 7 cidades referências naquele tempo. Éfeso era uma cidade muito importante no tempo de João, no tempo do Apocalipse. Uma cidade portuária, a cidade velha de Éfeso, a cidade na qual viveram os cristãos, para quem João escreveu essa carta, essa cidade já não existe mais. Ela foi soterrada pela lama do rio que desembocava ali na cidade de Éfeso. A cidade foi soterrada e agora, faz pouco tempo, ela foi desenterrada por arqueólogos. Um verdadeiro prazer para os arqueólogos foi escavar a cidade velha de Éfeso. Mas as cartas foram escritas, então, como eu falei, para cidades importantes, para cidades chaves, para cidades centrais naquele tempo. E é interessante ver que a carta aponta para coisas boas em Éfeso, para os cristãos de Éfeso. Olha, as coisas boas, vocês têm posto à prova aqueles que aparecem dizendo que são profetas. Aqueles que chegam pregando a palavra, vocês têm colocado à prova. E vocês têm visto que muitos são impostores, não são pregadores da palavra de Deus. Uma outra coisa boa que é dita a respeito da igreja, da comunidade cristã de Éfeso, é que ela tem suportado o sofrimento por causa de Cristo. Mas, na sequência, e que sofrimento é esse, só para que fique claro? Perseguição, retaliação. Cristãos eram deixados de lado por conta do fato de serem cristãos e de não adorarem César como Deus, mas sim ter o único Deus, o Deus verdadeiro como seu Senhor. Mas Deus tem uma queixa da comunidade de Éfeso. E essa queixa é de que eles esqueceram o primeiro amor. Mas vem cá, não parece meio contraditório? Se eles eram perseverantes, se eles sabiam, a partir da palavra, discernir quem era falso profeta e quem não era, por que eles perderam o primeiro amor? Por que eles perderam o primeiro amor? Zelo com a doutrina não é uma forma de ter o primeiro amor? O que é perder o primeiro amor? O que é esquecer o primeiro amor? Abandonar o primeiro amor? Queridos, o que aconteceu em Éfeso é o mesmo que aconteceu em muitos lugares dentro da igreja luterana e também dentro de outras denominações. As pessoas em Éfeso tinham um zelo muito grande pela doutrina. Eles tinham zelo pela doutrina, eles faziam questão de checar as informações que eram trazidas. Quando aparecia um pregador, eles olhavam para ver se essa pregação de fato tinha a ver com o que Jesus ensinou. Nesse sentido, eles eram zelosos, mas eles perderam o primeiro amor quando eles esqueceram qual é o próprio da igreja. Eles perderam o primeiro amor quando eles esqueceram para que eles foram colocados em Éfeso, para que eles foram colocados naquele ambiente. Em outras palavras, eles se tornaram bons cristãos, fiéis, profundos na palavra, mas eles esqueceram que Deus não os chamou apenas para isso, mas Deus os chamou para serem luzeiros. A gente pode entender mais ou menos como uma comunidade, um grupo fechado, que se satisfaz em si mesmo. Nós somos uma comunidade, 20 pessoas, e nós nos consolamos, amparamos, animamos, oramos uns pelos outros, mas não passa disso. O nosso olhar está focado apenas nos 20. Está focado apenas no nosso grupo. Quando, na verdade, a ideia de Deus para a igreja é que os 20, para usar esse exemplo que eu estou utilizando aqui, para ficar nesse exemplo, usar os 20 para que eles se consolem, se amparem, se fortaleçam, se edifiquem, com o propósito de que eles saiam porta da igreja fora e cumpram a missão, o mandado
que Jesus deu para a igreja. A igreja que perde isso, que não entende que Deus nos chama para olhar para o mundo perdido, ir em busca desse mundo perdido e para dizer que Jesus é o Senhor. E que para isso a gente vai passar perseguição, perrengue, que pessoas vão zombar da gente. No contexto brasileiro, talvez nós não sejamos mortos, mas nós seremos ridicularizados em alguns momentos. Se a gente não tiver isso como horizonte da igreja, então a gente está sendo como a igreja de Éfeso, uma igreja que tem uma boa doutrina, que zela pela doutrina, que zela pela liturgia, que zela pelo espaço de culto, mas que perdeu a razão de ser porque perdeu aquilo por qual Deus colocou a igreja ali. É uma palavra muito atual. E nesse sentido, nós precisamos entender também que também nós corremos o risco de zelarmos pelo espaço do culto, de zelarmos pela liturgia. Aliás, a igreja luterana, em muitos lugares, são comunidades extremamente litúrgicas, onde a liturgia é um negócio muito bem feito, muito bonito, mas fica nisso. A gente tem que entender que Deus nos chama para zelar do espaço de culto, para zelar da liturgia, para cuidar das pessoas, mas também Deus chama a igreja para cumprir Mateus 28. E Mateus 28 diz: ide por todo o mundo, façam discípulos, ensinem. O objetivo da igreja, meus irmãos, é levar a mensagem do Evangelho para o mundo. A igreja existe com esse propósito de ser sal e luz do mundo. Igrejas perdem a relevância quando a preocupação primeira não é alcançar pessoas para Jesus. Igrejas perdem a relevância quando elas já não conseguem mais se comunicar para essa realidade. Quando elas se preocupam com elas próprias e esquecem que, às vezes, na vizinhança, tem pessoas que estão morrendo sem Jesus. E que terrível coisa é morrer sem Jesus. O objetivo da igreja, queridos, é que ela mantenha acesa o primeiro amor. Deixa eu usar uma comparação que talvez não é das melhores, mas ela nos ajuda a entender o que tem por trás. Tu lembra quando tu era recém-casado? Para quem é casado, né? Tu lembra quando era recém-casado? A coisa era mais intensa. A gente agradava um ao outro, a gente estava ansioso para chegar em casa do trabalho, para encontrar um ao outro. Com o passar do tempo, parece que a rotina vai tomando espaço daquele romance. É óbvio que uma relação precisa amadurecer, mas o romance precisa permanecer. Porque se o romance desaparecer, a gente vai ter um casamento chato. E o nosso objetivo, que é fazer um ao outro feliz, pode ser, no fim das contas, apenas criar os nossos filhos. Eu sei que não é a melhor comparação, mas a gente precisa entender que Deus nos chama para manter acesa a chama do amor por Jesus. Em Éfeso estava tudo ok. O culto legal, a liturgia estava sendo cuidada, o espaço de culto sendo legal, as pessoas cuidavam umas das outras, mas elas parece que perderam aquela pegada que Jesus deseja que a igreja tenha, de que olhe para além dos seus muros e veja que tem muita gente que nesse momento está morrendo sem saber que é amada por Jesus. Queridos, nesse tempo de relembrar a reforma, a gente precisa também relembrar que Deus nos chama a um compromisso de amor por Jesus. Muitas vezes o compromisso da igreja, e eu falo daí como instituição, se torna burocracia, se torna a instituição em si. Proteger a instituição. E a instituição acaba engolindo ela própria e a gente acaba com isso perdendo o ímpeto e a razão de ser igreja. A razão de ser igreja luterana no Brasil é poder falar para um mundo cheio de culpa e pecado que em Jesus a culpa e o pecado foram perdoados, que as pessoas foram aceitas e amadas por Jesus, sem que a gente tenha que pagar pelo amor de Jesus.
E o mundo não conhece essa mensagem, porque o mundo conhece a mensagem apenas do tu tem que pagar, tu tens que fazer, tem que ser assim, tem que ser daquele outro jeito. E queridos, o mundo não conhece o Deus gracioso revelado em Jesus. E por isso, a igreja existe, para cuidar da liturgia, da instituição, dos detalhes, mas acima de tudo, para olhar para o mundo e ver que ali tem gente morrendo sem Jesus. A reforma quer ser um acordar, quer ser uma volta para a centralidade, quer ser uma volta para aquilo que Jesus deseja para a igreja. E o que Jesus deseja para a igreja é que nós mantenhamos claro e firme no nosso coração o amor por Jesus. Queridos, não percamos isso, não percamos. Porque se a gente perde o amor por Jesus, a gente se torna um grupo legal de se estar, prazeroso de se estar. Mas a gente precisa entender que o Evangelho de Jesus precisa ir além dos muros. E se o nosso grupo tem 20 pessoas, o nosso grupo pode ter 25, pode ter 30, pode ter 35, pode ter 40, pode ter 80, pode ter 100 pessoas, e daqui a pouco a gente tem uma comunidade. A gente precisa entender, queridos, que Deus nos chama para fazer aquilo que é próprio da igreja. E o próprio da igreja não é apenas fazer o que é feito, cuidar da instituição, cuidar do patrimônio. Isso é importante. Isso tem que ser valorizado porque tem suor de pessoas por trás de tudo isso. Mas tudo isso precisa estar a serviço do Evangelho. Tudo isso precisa estar a serviço de Jesus, precisa estar a serviço do mundo, para que o mundo saiba que é amado por Jesus. É para isso que existe a igreja. Os irmãos em Éfeso estavam vivendo satisfeitos, estavam julgando doutrinas, estava tudo certinho em termos teológicos, mas o amor por Jesus estava esfriando. E é muito fácil a gente racionalizar, institucionalizar e esquecer que, acima de tudo, precisa estar o amor por Jesus. Que Deus nos inquiete com isso. E aí a pergunta que eu preciso fazer é, será que a minha comunidade é uma comunidade que tem esse olhar? Será que a minha comunidade é relevante na medida em que ela se faz as perguntas? Estamos atingindo pessoas? E se estamos atingindo pessoas, nós estamos conseguindo falar a linguagem delas? Estamos conseguindo chegar até elas e levar o Evangelho de uma maneira que ele de fato transmita salvação, cura, restauração? Será que a gente tem conseguido levar isso? Porque é para isso que Deus nos colocou no mundo. Eu lembro de uma história que está lá em Marcos, no capítulo 5, a história do endemoniado Gerazeno. Ele vivia entre os sepulcros gritando, todo mundo dizia que era um maluco, que ele não tinha mais jeito e não sei o quê. De repente ele tem um encontro com Jesus, e quando ele tem um encontro com Jesus, ele é completamente restaurado. E aí, esse Gerazeno, ele deseja tornar-se discípulo, seguidor de Jesus. Jesus diz, não, vai para a tua terra, vai para a tua cidade e fala do que te aconteceu. Testemunho. O Gerazeno foi chamado a testemunhar do Evangelho. A igreja de Jesus é chamada a ir para Gerasa, é chamado a ir para fora e falar de um Deus que ama. E à medida que a gente vai fazendo isso, falando de um Deus que salva, que perdoa, que restaura, que cura, que ama o ser humano, todas as outras partes tornar-se-ão importantes. Mas o essencial é que pessoas estarão sendo atingidas e alcançadas pelo Evangelho da salvação. Tudo que a gente faz é importante, mas o fundamental é que Jesus
seja propagado pela igreja. E se Jesus não está sendo propagado pela igreja para além das nossas divisas, para além dos nossos muros, nós precisamos ouvir o alerta de João, que diz: perderam, esqueceram o primeiro amor. Percebam que não é uma coisa que passou a não mais existir no meio deles, mas passou a existir de um jeito distorcido. A preocupação tornou-se julgar doutrinas, a preocupação passou a ser zelar pela teologia, e esqueceu-se do essencial. Eu fico pensando se nós, muitas vezes também como Igreja Luterana no Brasil, se nós também não perdemos o essencial. Nós zelamos muito por coisas que são importantes, mas que são discutíveis, e esquecemos que enquanto nós zelamos de coisas que são importantes e discutíveis, tem gente que está se perdendo porque não conhece Cristo. Queridos, eu lembro de uma história do pastor Ricardo Gondim. Ricardo Gondim disse assim, depois de atender a uma mulher: tu precisas ir para uma igreja. E a mulher era conhecida por viver de uma profissão não muito aceitável. E ela disse: pastor, para que eu vou para uma igreja? Para me sentir pior? Queridos, nós precisamos entender que Deus quer amar o mundo através de nós. E esse amar o mundo através de nós significa amar a Jesus. Jesus não estava preocupado com as formas, Jesus não estava preocupado com as aparências, Jesus não estava preocupado com liturgia. Aliás, Jesus vivia sem liturgia. A vida ia acontecendo e ele ia tendo um encontro e outro, e vidas iam sendo restauradas. Queridos, será que para fora dos nossos muros nós temos ido? E se temos ido, temos levado vida? Eu quero encerrar dizendo que eu oro para que Deus nos ajude, como igreja evangélica de confissão luterana no Brasil, a não perdermos o primeiro amor. Porque se a gente perde o primeiro amor, a gente perde vidas, a gente perde famílias, e o céu deixa de ganhar vidas. Porque a gente vai se preocupar com coisas que são periféricas, secundárias. A gente vai se preocupar com a camisa amassada do pastor, ou com a não utilização do talar, ou com a utilização do talar, ou com essas coisas que são secundárias. E a gente vai focar naquilo que não é o propósito da igreja. O propósito da igreja é levar Jesus para um mundo que chora, que sofre, que geme, que lamenta e que está desesperado. E tu e eu somos a igreja de Jesus. E é através de nós que Jesus vai ser levado para fora. É através de nós que Jesus vai ser levado àqueles que não são conhecidos. É através de mim, é através de ti. É através dos nossos relacionamentos que o Evangelho, que o amor de Jesus, que a restauração de vidas acontecerá. Mas para isso, no teu coração, no meu coração, no nosso coração, precisa estar bem presente o amor por Jesus. Somente Cristo. Só Ele pode ocupar o nosso coração, solos Cristos. Só Ele pode ocupar o nosso coração. Porque se tiver qualquer outro Deus disputando espaço ali, a gente até pode ser um bom cristão, mas a gente vai perder a pegada de evangelização, a gente vai perder a pegada de falar de um amor que talvez a gente já não sinta mais tão fortemente. Eu sei que essa palavra é desafiante. E é para ser mesmo. Que Deus te ajude a não perder o primeiro amor.
Porque quando a gente perde o primeiro amor, a gente se torna um bom religioso. E Jesus teve vários encontros com religiosos no Novo Testamento. E a conversa era sempre a mesma. Vocês não me conhecem. Vocês são religiosos, não me conhecem. Um jovem rico, mas Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha mais tenra idade. Então falta uma coisa. Trocar o Deus do teu coração. Queridos, que a mensagem para Éfeso possa nos alertar da importância de não perder o primeiro amor. Tu e eu somos chamados a fazer parte dessa igreja, para aqui nos sermos alimentados, cuidados, acompanhados, discipulados, mas quando a gente sair da porta, viver a vida no mundo, ser sal e luz, ser cura, ser presença de Cristo. Que Deus te ajude, que Deus te ampare, que Deus te proteja, que Deus nos livre da palavra dita para Éfeso. Que o Senhor te ajude, o Senhor te ampare, o Senhor te proteja. Que o Senhor nos acompanhe na missão de ser igreja em solo brasileiro. Amém. Nós queremos orar. Senhor Deus, nós te damos graças, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, porque tu tens sido um Deus que te revela a nós, e te revela a nós amorosamente. Obrigado, Senhor. Obrigado porque tu tens sido um Deus bom, um Deus zeloso, um Deus santo. Obrigado, Senhor, que tu nos deu uma instituição muito boa, a IECLB. Eu te agradeço que como pastor eu posso te servir nessa igreja. Eu te agradeço porque essa instituição me deu toda uma formação teológica importante para viver o ministério. Mas, Senhor, que nós não nos encantemos pela instituição, mas nos encantemos em primeiro lugar por levar Jesus ao próximo. Que nós não percamos o primeiro amor. Que nós saibamos julgar doutrina, sim, mas acima de tudo que nós saibamos olhar para as dores do mundo e apresentar o remédio, a cura, a restauração. Senhor, ajuda-nos nesse tempo de reforma a repensarmos a nossa comunidade, a reavaliarmos nossas atitudes. Senhor, nos colocamos em Tuas mãos e pedimos, Senhor, que Tu nos ajudes, que Tu nos ampares, que Tu nos fortaleças e que Tu mantenhas claro e nítido em nossa mente que nós não podemos perder o primeiro amor, o amor por Jesus e o chamado dele para este mundo. Amém. Que a bênção de Deus, o Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja contigo e te acompanhe. Que o Senhor te guarde nos seus caminhos e não te permita esquecer o primeiro amor. Que o amor de Jesus por ti inunde o teu coração de amor por Jesus. E assim tu possas ser instrumento de vida e salvação aqui na igreja, mas especialmente lá fora no teu ambiente de trabalho. Deus te guarde, Deus te cuide, Deus te ampare. No nome do Senhor Jesus. Amém. Um forte abraço, nos encontramos na semana que vem. Fique bem, que Deus esteja guiando os teus passos e fazendo de ti alguém que não esquece que a igreja tem um propósito claro, uma missão nesse mundo. E que se essa missão não for cumprida, nós perdemos a relevância. E para sermos relevantes, nós precisamos nos questionar e olhar o contexto ao nosso redor e ver que Deus nos chama para um mundo de oportunidades. Deus nos abençoe. Um forte abraço e nos vemos na semana que vem.